Olá, amigos. Domingão, dia 8 de agosto, Dia dos Pais. Primeiramente, parabéns a todos os pais investidores e que acompanham aqui o canal da Altover Invest. Vamos aqui ao nosso radar da semana para os pregões do dia 9 ao dia 13 de agosto. A bolsa poderia estar melhor configurada para esse Dia dos Pais, mas enfim, é o que temos para hoje e vamos falar a respeito do cenário que nós temos. Eu sou o Dalton Vieira, analista de investimentos. Já te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Aqui na parte de baixo do vídeo você tem um botão inscreva-se, clica nele, deixa o sino das notificações devidamente ativado e aproveite ao máximo todo o conteúdo aqui de aprendizado do canal. Vamos então aqui nesse radar da semana. Vou falar aqui de Ibovespa, dólar, depois falo de PTR4, Vale 3, Usim 5, TASA 4, Itube 4, Move 3, Sambi 11, Abev 3, GBR 4, JPSS 3, IP 3, PCCA 3, TAE 11, TOTS 3 e CPLS 6. Vou até colocar aqui mais um ativo que não estava na programação, mas vou falar aqui do DI1F25, tá? Vamos falar aqui dos juros futuros. Vamos lá falar primeiramente do Ibovespa, mas antes de falar do Ibov, eu vou comentar aqui, vou rodar aqui a vinheta do Radar da Semana e você já deixa seu like, seu joinha, eu agradeço de imediato sua valiosa audiência. Então bora lá, vamos começar aqui pelo Ibovespa, que terminou aí a semana ainda alta de 0,83%, depois de uma semana de forte queda, tivemos uma semana de alta. Dentro do contexto atual, a minha expectativa, o que geralmente acontece em média, pelo menos nas minhas observações, dentro do contexto atual, seria ter mais um candle de baixa aqui, mais uma semana, seria o caminho mais provável, não é o que vai acontecer com certeza, mas qual o caminho mais provável? O caminho mais provável seria para baixo. Pode ficar de lateral? Pode até subir, sim. Só aumenta. O que eu tiro dessa informação? Que o mercado vai cair? Não, eu tiro dessa informação que eu tenho que estar mais criterioso para alguma operação de compra e identificar, ver se surgem oportunidades na ponta vendedora. Aí falando de swing trade. Estamos em cima de um nível de suporte, fato. Região lá do 121.500 até um patamar de 121.100. 121 e 100, essa região aqui é um patamar de suporte. Perdendo essa região, a gente já vai falar em outra região de suporte do gráfico semanal na faixa dos 118.890 até a mínima ali de 117.630. Para o Ibov gerar algo mais relevante para cima, essa semana seria muito bom se ela fechasse acima dos 125 mil pontos, que é o que eu venho falando no gráfico diário, né? Voltar para cima das médias, voltar para a região de 125 mil pontos, acima desse patamar seria o sinal mais significativo de força, de registro de força dos compradores aí no curto prazo. Mas por enquanto, caminho mais provável para baixo. Falando, não que vai fechar todos os pregões, entendo que quando eu falo caminho mais provável para baixo, não é que não vai ter pregão de alta na próxima semana. É que o cenário aponta com risco maior para as posições de compra e a chance maior de ter algo mais para baixo, em média, né, do que tem de acontecer. Vamos então falar aqui do dólar agora. O dólar no gráfico semanal terminou aí a semana gerando uma sinalização leve de alta, mas ainda continua enrolado aqui, ó, nesse patamar, junto à média, sem superar a máxima do mês passado, que seria o indício mais relevante no meu modo de ver, de se ter algo maior para cima. Lá para a região ali de 5.632, 5.746, enfim, nessa faixa aqui de pontos. Mas precisa fazer isso aqui, gerar o sinal de alta, que seria um pivôzinho de alta aqui, inclusive no gráfico semanal. O viés é de alta. Da forma como terminou aqui, viés de altas, médias aqui alinhadas aqui de forma mais lateral, horizontal, mas o viés ainda um pouco mais para cima, apesar da região de desafio que se encontra aqui o dólar junto ali à média móvel exponencial 3 períodos, região de fundo anterior ali na casa está até aqui um pouco acima dos 225, mas é uma região, lembrando, é o gráfico mensal, então ela é válida como resistência até o fechamento do mês. Depois aqui olhando para o gráfico diário do dólar, ou seja, abriu aqui dentro do contexto que nós temos, a expectativa seria um pouco mais para cima, olhando só para o gráfico diário. Abriu subindo, fica muito mais focado em buscar operações na ponta compradora, porque está um pouco mais alinhado para cima.
Voltando para baixo, o nível um pouquinho mais interessante para venda, falando no decorrer da semana, para as operações de venda tentando pegar um movimento para essa região aqui, ó, de suporte, seria o retorno do preço para baixo da região aqui das médias e também nessa região dos 5,187, ponto de suporte mais relevante na minha opinião, após os 5,233. Depois do dólar eu vou falar então do DI futuro, falar aqui do 25, tá 25, pegando pelo gráfico semanal, fechamento muito bem para cima, segue forte, segue alinhado para cima. Se olha para o gráfico mensal, a gente está em tendência de alta aqui, tendência de alta, 3 meses de lado, após 3 meses de forte alta, corrigiu mais no tempo do que no preço, representando força por parte dos compradores, aumentando a probabilidade de ter algo mais para cima, e a expectativa seria de ter julho, que já aconteceu, indo para cima, tá? Não que todos os meses vão fechar em alta, mas julho, agosto, que nós estamos, e ainda setembro. Então, tecnicamente, não é que o DI vai fechar em alta nos próximos meses, esse mês de agosto e o próximo mês, mas a leitura em termos de objetivo seria: o cenário é para cima, é mais provável ter algo para cima, e movimentos para baixo fica mais para apoiar a operação na ponta compradora, ou seja, num gráfico de menor velocidade, gráfico diário, gráfico semanal, enfim, fica mais para compra, mais apoiando aí a alta dos juros. Depois disso, vamos falar agora das ações. A PTR4 na semana terminou ali em boa alta de 5,5%, por conta de um baita gap de alta que eu vou mostrar no gráfico diário. Mas de maneira geral, a ação retomou o movimento de subida. Vinha um movimento de baixo, girou aqui a sinalização negativa, foi lá embaixo, até perdeu o mínimo do que no anterior, mas voltou e conseguiu voltar para manter-se acima da média, fechar acima da média. Então o viés é mais de alta. Com base nesse viés de alta e estando muito próximo da zona de resistência de topos anteriores, entrada aqui nesse nível de preço seria com menos capital se for fazer a entrada de position trade, para tentar trabalhar com stop lá embaixo, lá nos 25,78. Agora, pelo gráfico diário dentro, como o viés é de alta, no gráfico semanal, se tiver algo aqui assim, ó, no decorrer dessa semana, tiver mais alguns pregões fazendo ali máximas descendentes e gerar um sinal de fundo ascendente acima dessa região de suporte, que era antigamente resistência, por volta dos 27,80, fica interessante para compra a Petro em termos de operação de swing trade, ou seja, teria que acontecer uma correção um pouquinho maior pelo gráfico diário para fazer essa entrada, porque aí ela inclusive se afastaria mais, a entrada se afastaria mais, o valor de entrada se afastaria mais de toda a zona de resistência que eu já comentei lá do gráfico semanal. Essa região aqui vai lá na faixa dos 29,18 até um patamar mais acima de R$ 30,11. Depois de Petro, Vale terminou a semana em leve alta aí de 0,86%, candle de definição, voltando a fechar acima da média móvel 3 períodos, um sinal um pouquinho mais positivo, superação da máxima desse candle. Eu entraria comprando para position trade a Vale 3 se fizer esse sinal de alta? Não entraria, está dentro do processo de correção no gráfico semanal, que me descaracteriza, até pela forma como está o movimento aqui, descaracterizaria essa possibilidade de entrada. E pelo que aconteceu, que daria para esperar em média, é se ter algo mais aqui para baixo, perder a mínima desta última semana. Lembrando que no gráfico diário do ativo, a tendência é de baixo. Então o viés é de baixo no curto prazo para esse papel. Então a expectativa seria de vir aqui perder essa região. Se ela mudar essa expectativa, mudar essa leitura, trazer algum indício de força por parte dos compradores, aí me chama a atenção para a compra de swing trade já acima da região dos R$112, melhor ainda se for acima dos 112,64. Após isso, vamos falar de Uzi Minas, Uzi em 5, que terminou a semana bem com alta de 4,96%, segue dentro do movimento de subida. Quem está comprado ali no position trade mantém o papel ou coloca o stop abaixo da mínima dessa última semana, nos R$20,11, vou até botar em R$19,99, ou mesmo logo abaixo da média móvel 3 períodos. Por exemplo, saio da posição, se fechar uma semana abaixo da média, gerar nova mínima na semana seguinte. Também é outra forma de condução. Se fosse fazer a entrada pelo gráfico diário, já está dentro do movimento de subida, então ela teria que gerar algum tipo de correção ali de uns 3 candles, bate aqui e gera sinal de alta para entrar comprando o papel no decorrer desta semana. Eu vou até falar também de GGBR4 daqui a pouco, sobre essa questão aí do gráfico diário. Depois de Uzi Minas, TASA 4, ainda falando de gráfico semanal. Qual seria a alternativa de TASA 4? Está em cima de 2 topos anteriores. O que significa? Era uma resistência, foi superada e agora está funcionando como um nível de suporte. Ponto mais baixo de suporte na faixa dos 25,85.
E tem um gap aqui também como suporte em 25,10. Para buscar alguma compra de position trade pelo gráfico semanal, o que é o position trade? É você ficar posicionado, abrir uma posição no ativo, por exemplo, comprar ao superar os 27,70, abre uma compra, coloca o stop ali nos 25,07 e você tenta pegar de 3 a 10 semanas de um movimento de subida do preço. Exemplo, você comprou aqui a sua superação de massa, você vai tentar pegar 1, 2, 3, 4, 5, até perder ali a mínima do candle anterior, seria uma das formas de conduzir a operação. Você sairia dessa posição aqui nesse ponto. Então você tem essa opção aí de tentar pegar um movimento de subida caso aconteça a superação dos 27,70 nessa próxima semana na TASA 4. Outro ativo, vamos falar agora de TUB 4, que terminou, eu já vou falar mais de gráfico diário, tá? A semana ainda terminou ali em alta, 1,80, semana não, mês, né? Tá em alta. 3,19% no semanal, tá aqui dentro do movimento de subida. Gerou um fundo aqui em cima da média, apesar dessa confusão aqui de vários candles aqui de baixa. Não que todos são fechamentos de baixa, mas o candle em si é o candle de baixa. Faz um bom candle, gera um sinal de fundo. Quem está comprado em TUB 4 no curto prazo trabalha com stop abaixo da mínima. Dá para trabalhar com stop abaixo da mínima deste fundo da quinta-feira, R$ 29,70. Então coloco R$ 29,69 stop. Falando de operação de swing trade. Quem está de fora e quer abrir compra, mesma forma. Coloca o stop aqui embaixo e está tentando pegar um movimento não só para essa região de fundo, mas principalmente para essa região desses dois topos ali, para gerar uma melhor relação de retorno lá na faixa dos R$ 33,26. Que são esses topos aqui também, dois topos do gráfico semanal. Após YouTube, Move 3. A ação pode trazer oportunidade de compra pelo gráfico diário se gerar um sinal de fundo em cima dessa zona de dois topos anteriores e mais média móvel 3 períodos, região então de suporte. Superou a máxima deste último pregão, 21,99, já seria uma primeira alternativa de entrada. Segunda alternativa, na superação dos 22,19, que a gente até recomendou uma compra na sexta-feira dela. Então ainda é um ativo que está dentro de uma tendência de alta de curto prazo, que cabe essa possibilidade de compra. Se vier a perder a mínima desse grande candle de alta, aí desarma completamente essa possibilidade de entrada, pelo menos swing trade para mim. Se vier para baixo dos 21,33 no decorrer dessa próxima semana, que inclusive pelo gráfico semanal seria um indício de perda da mínima da semana passada, desta última semana, e consequentemente a chance maior de ter algo maior para baixo, entrar no movimento de baixo, desarmando a possibilidade de compra no gráfico diário. Sambi 11, falamos de TUB, Sambi 11 também fechou bem o pregão, alta de quase 4%, em cima de zona de resistência, e aí entra comprando superação dessa máxima, é uma alternativa, com stop aqui embaixo. A outra, superação da máxima desse candle. Aqui só que o stop vai ficar um pouco grande, vai ter que buscar ali um objetivo um pouquinho mais longo ou uma relação de retorno menor, na faixa de 1 para 1,5, para abrir uma compra aqui em Sambi 11. Outra alternativa, abrir o compra aqui, trabalhar com a volatilidade do papel, o stop vai ficar aqui no meio do caminho, pela volatilidade, você está tentando pegar a movimentação para cima, mas também 1 para 1,5 no máximo, para essa operação de rompimento em Sambi 11. O que, logicamente, que eu mais gosto, que eu priorizo, é a questão da correção no preço mesmo, em cima de região que foi rompida, chamado pullback, região de topos anteriores, gera fundo ascendente, muito mais interessante para compra, na minha opinião. A BEV3 também gerou um bom candle de alta, 2,9%. Da mesma forma da Sambi 11, algo semelhante. Se for para buscar compra, não compraria aqui para baixo da média móvel exponencial de 13 períodos no semanal. Tem esse gap, tem esse topo, então daria para aguardar a superação de tudo. O que é esse tudo, Alto? Esse aqui, ó, 17,39. Superar os 17,39, stop fica na volatilidade, provavelmente abaixo ali da média ou próximo da média, tentando pegar algo para cima, pelo menos para essa região de topos anteriores aqui, de 17,94 até R$ 18,17. Primeira região de desafio após passar por essa primeira desafio. Região de desafio atual é de 17,33 a 17,43. Após a BEV3, vamos falar então de GGBR4, que eu falei que eu ia comentar GGBR4. É algo semelhante ali também que eu falei já de ABEV, que falei aqui de Sambi 11, de se buscar alguma entrada ou aqui, a primeira forma seria aqui assim, ó, vem um candle mais para baixo,
mais uma máxima descendente, dá para arriscar uma compra, por exemplo, na terça-feira, se fizer algo assim. A outra forma, se romper tudo aqui para cima, para tentar pegar algo maior para cima no papel. Também é outra alternativa de compra de rompimento. E o que mais me interessa é isso aqui. Essa aqui é o que mais me interessaria para abrir alguma compra de swing trade no decorrer dessa próxima semana em GGBR4 a favor da movimentação para cima já do gráfico semanal, apesar de estar fraca nesse momento. JBSS3 está dentro ainda de uma tendência de alta de curto prazo, gerando um processo de correção ali para cima da média. Aqui também mais 1 a 2 candles, mas me interessaria para abrir compra de fundo ascendente e melhor ainda se testar a média. Outra situação, continua aqui de lado e depois gera ali um rompimento de tudo. Seria a compra de pivô de alta. Essa eu exigiria menos para cima na questão de relação risco-retorno. Entrou comprando, colocou stop, 1 para 1 ou 1 para 1,5. Alternativa aí de projeção de objetivo para a operação de compra. Depois de JBS, vamos falar de IP3, que nesse momento está dentro de uma tendência ali de alta. Vem aqui, volta, cai, volta, retoma a tendência, vem aqui, volta para a região de topos anteriores. Se romper a máxima desse candle que já geraria compra, meu maior interesse seria ter mais um candle. Depois de um próximo candle, mais 1 a 2 candles, fundo ascendente, beleza, dá para abrir compra de swing trade em IP3. Nesta próxima semana a favor do movimento de subida do gráfico semanal. PSSA3, se olhar aqui para o gráfico semanal, está dentro de um movimento de subida, de um fundo ascendente, gerado por esse grande candle de alta que não evoluiu. Então, primeiro ponto de alerta, não conseguiu evoluir. A alternativa de entrada, semelhante ao que eu comentei agora em IP3, que é a questão de se ter mais 1 a 2 candles com máxima descendente para abrir uma compra no papel. Dá para abrir compra aqui, assim como dá para abrir compra lá na IP3, superando a máxima pregão desse último pregão de sexta-feira? Até dá. Mas eu vejo um risco um pouco maior ainda nessa posição, ou seja, na zona de resistência, só demonstrar que não está tão forte ainda para cair, concretizar um movimento de baixa mais claro e aí sim trazer alternativa de compra aí nessa próxima semana a favor do movimento de subida do gráfico semanal. Depois Taesa, TAE11, que está dentro também de uma tendência de alta no gráfico diário, semanal também dentro do movimento de alta, mas com resistência muito próxima na casa dos 40 pila. Aqui também algo assim, ó. Candle forte alto que não anda depois dele, então exigência um pouquinho maior para buscar essa compra. Dalton, mas pode continuar subindo? Pode. Eu ficaria de fora nesse caso. Eu estaria mais disposto a fazer entrada se fizesse esse tipo de movimento aqui e aí gerasse um sinal de alta. Ou ficou aqui também de lado aqui em cima, lateralizou mais um tempo e depois faz um rompimento, também seria outra possibilidade de compra. Mas esperando a média móvel chegar um pouquinho mais próxima ali do preço. TOTS 3. Ação, tendência de baixa. Poderia falar assim, ó, a tendência agora é de alta que é feito isso aqui, ó. Eu considero basicamente com isso aqui tudo um movimento de subida que não quebrou ali o topo mais importante da tendência de baixa anterior. Qual seria a forma de compra? Ela no semanal fechou bem ali, fechou com alta 5,6, superou a máxima da semana passada, que foi uma semana bem ruim, mas que bateu na região de topo junto com a média e o papel terminou reagindo. Isso é algo bom. Caso fique aqui de lado em cima da média e depois gere no decorrer dessa próxima semana um pivô de alta, mais lá para quarta, quinta-feira ou sexta-feira, seria a chance de comprar um pivô de alta, uma retomada da tendência de alta de curto prazo nesse ativo. E CPLE6, que está dentro de uma forte tendência de alta de curto prazo, semanal, rompendo aqui o topo anterior, zona de resistência, belo candle de alta, foi ganhando força, saiu da lateralização. Saiu completamente? Não, não saiu completamente. Se eu for pegar essa parte mais alta aqui desses três máximos, dá para ver que ainda não saiu totalmente, mas já conseguiu fechar acima de alguns níveis ali importantes, como a região em torno de R$ 6,47. Abriria então compra aqui de imediato nessa ação pelo gráfico semanal ou pelo gráfico diário? Não. Esse ativo teria que passar por um processo de correção um pouquinho maior, no mínimo aí de uns 4 pregões, aí, ou seja, ficaria um pouquinho mais lá para sexta-feira para abrir algum tipo de compra nesse papel. Pode ser que seja ainda na outra semana
para compra em CPL6, mas enfim, para quem está comprado, está bem posicionado, só tomaria cuidado nessa questão de, no curto prazo, olhar para as mínimas ascendentes do gráfico diário, que é uma forma de você poder conduzir o stop, vai subindo o stop a cada nova mínima ascendente. Ou pelo gráfico semanal você conduzir através dessa última mínima ascendente, colocar lá em 6,14. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha nesse radar da semana. Uma excelente semana para você. E mais uma vez, feliz Dia dos Pais a todos os pais e investidores. E um grande abraço, uma ótima semana para todos. Até mais.